Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, dia 18 de fevereiro. Acabou o nosso carnaval, quarta-feira de cinzas, mas muita notícia. No Brasil, né, muita polêmica, um carnaval com polarização política até na avenida. A gente vai trazer estas informações e outras importantes também no campo da economia. Tudo isso ao vivo aqui no ICL Urgente. Eu saúdo você também que nos acompanha depois, o programa gravado. O ICL Urgente é muito assistido por gente que nos acompanha durante a noite, às vezes até na madrugada seguinte. Então, um abraço para todos e todas que nos acompanham mais uma vez. Com a gente hoje o Bruno Concílio, na Central de Informações e de Apuração do ICL. Boa tarde para você, Bruno, enquanto a Laura Couto se recupera do carnaval, né? É isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de deixar o seu like na nossa transmissão, se inscrever e comentar da onde que você está assistindo, que eu estou de olho aqui no chat, Rodrigo. É isso aí, deixa o seu like, uma boa tarde para todas e todos que nos acompanham. Eu vou começar com as notícias de economia, mas que tem tudo a ver com política também. Você já sabe do que nós vamos falar. Vamos lá. Atualizações do caso Master. Olha só, gente, né, isso vai se expandindo no mercado. O Banco Central decretou hoje a liquidação extrajudicial do Banco Pleno, controlado por um ex-sócio do Vorcaro. O ex-sócio do Vorcaro se chama Augusto Ferreira Lima. São tantos nomes, né? O Daniel Vorcaro, dono do Master. O Augusto Ferreira Lima era sócio do Vorcaro no Master e dono do Banco Pleno. O Bruno traz mais detalhes para a gente sobre a liquidação de mais um banco no meio desse rolo envolvendo o Master. Bruno. Rodrigo, é isso mesmo. Segundo o Banco Central, a medida foi tomada pela péssima situação financeira da instituição, que passou a ter dificuldade para pagar suas obrigações no dia a dia. E mesmo sendo um grupo pequeno, Rodrigo, a liquidação do Banco Pleno tem um peso simbólico, principalmente por envolver um nome importante associado a um dos episódios mais escandalosos do mercado financeiro. O Augusto Lima, o ex-sócio de Daniel Vorcaro, que foi preso no âmbito da Operação Compliance Zero, tem ligações profundas com o cenário político da Bahia. Em 2018, ele venceu a licitação para adquirir a empresa baiana de alimentos e estruturou um sistema de crédito consignado, voltado para servidores públicos, o CredSexta. Na época, o Rui Costa era governador da Bahia e o senador Jacques Wagner comandava a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Os dois são próximos do banqueiro e foram peças cruciais para a ascensão de Lima no mercado financeiro, Rodrigo. Então é bom a gente prestar atenção. O banco do Augusto Lima foi liquidado hoje. Ele era sócio minoritário do Vorcaro no Master e tinha essas conexões políticas que partiram lá da Bahia, do PT da Bahia. Então, ele tinha ramificações para todo lado. Eu vou pedir para a nossa equipe, vou até virar para cá, para a gente colocar aqui no telão, um quadro que foi feito pela Folha de São Paulo, a gente dá o crédito, que é um quadro complexo, mostrando a teia de relacionamentos, a rede de relacionamentos do Augusto Lima. Então, a gente já citou Rui Costa e Jacques Wagner do PT da Bahia. Por que é importante citar? Porque foi a partir daqui da Bahia que o Augusto Lima ganhou peso e conseguiu se alavancar e virar banqueiro. Mas ele tinha relações com todos os campos da política. Por exemplo, João Roma, presidente estadual do PL do Bolsonaro na Bahia. Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Ronaldo Vieira Bento, ex-ministro de Bolsonaro, também ligadíssimo ao Augusto Lima. É claro que a ligação mais forte e emblemática é com o próprio Vorcaro, com quem ele ajudou, ele constituiu o Banco Master, né? Mas ele tem essas ramificações também políticas. E eu citaria mais um nome, a esposa do Augusto Lima. Aí você vai dizer, peraí, você está envolvendo situação pessoal, não tem nada a ver? Não, nesse caso tem, porque o Augusto Lima era casado, ou é casado, melhor dizendo, com a Flávia Pérez Lima, é a esposa dele. E quem é a Flávia Pérez Lima? Você talvez conheça a Flávia como Flávia Arruda. Ela foi ministra do Bolsonaro. E ela era Flávia Arruda porque ela era casada com aquele governador Arruda do Distrito Federal. Depois se separa do Arruda e vira esposa do Augusto Lima e vira ministra do governo do Jair Bolsonaro. Então o Augusto Lima tem um pé para o lado do PT da Bahia, tem ramificações para o lado do PL, para o lado do bolsonarismo e a ligação com o Daniel Vorcaro, mas a partir da liquidação do banco dele, do Banco Pleno, que de pleno não tinha nada, pode
acabar espirrando aí, né, lama em alguns nomes de variados partidos da esquerda até a direita. Por isso que a gente diz que esse escândalo do Master é um escândalo gigante. Muita gente fala, vocês não param de falar nisso, mas é algo que pega muita gente no espectro político. É verdade que o Master tem muito mais a ver com o lado da direita, mas nesse caso aqui do Augusto, respinga também nesses dois personagens do PT da Bahia, e é importante, isso é factual, a gente está trazendo um fato. Falando ainda no caso Master, olha, o ICL está cumprindo um papel importante nas apurações, hein? Olha só, uma nota assinada pelo nosso colega Luiz Costa Pinto, na coluna Reserva Exclusiva, que é uma nova coluna de notas para quem assina a revista Liberta. Você ganha esta coluna com notas de bastidor exclusivas da política, da economia, da cultura. Bom, esta nota, publicada no fim de janeiro pelo Luiz Costa Pinto, fez o Ministério Público, que atua no Tribunal de Contas da União, pedir investigação para identificar quais foram as autoridades que frequentaram as festinhas do Vorcaro lá em Trancoso. Essa aqui era a mansão do Vorcaro, uma mansão impressionante do Daniel Vorcaro na Bahia. De novo, as pessoas podem falar, peraí, isso aí não diz respeito a interesse público, o que ele fazia, quem ele convidava para as festas, não diz respeito à investigação pública. Diz porque tudo leva a crer, pelo que foi apurado até agora, que o Vorcaro levava autoridades para estas festas e colocava em condições assim constrangedoras para ter essas pessoas na mão. Então, interessa saber quem é que o banqueiro Vorcaro tinha na mão por causa de vídeos, porque a informação é de que ele gravava as festas justamente para ter estas autoridades dos três poderes da República na mão do Daniel Vorcaro. A nota foi publicada, a nota do Luiz Costa Pinto, em 22 de janeiro, e cita uma fonte que revelou a existência desses vídeos documentando as festas. Na época, e até agora, ninguém viu ainda os vídeos, mas essa fonte viu, contou para o Luiz Costa Pinto, ele publicou, e isso virou notícia, e agora o TCU vai abrir investigação. A gente tem aqui um trecho, um dos trechos dessa nota, foi publicada pelo Luiz Costa Pinto na coluna da revista Liberta, hein, que vai avançando em número de assinantes. Você aproveita e assine a revista. Altas autoridades dos três poderes foram a estas festas, diz a nota. Do poder executivo, do atual governo, ninguém protagoniza as fitas, as gravações. Então, do governo atual do Lula, não. Mas integrantes do Ministério de Jair Bolsonaro no governo passado, sim, à farta, ou seja, aos montes. Eram farrinhas privê reunindo homens e mulheres do mercado financeiro, da política e do meio jurídico, dizia a nota do Luiz Costa Pinto. Vamos para um outro trecho em que ele prossegue com a apuração. Quem ia a estas festas na casa do Trancoso, do ex-banqueiro? Trancoso você sabe, né? Litoral da Bahia. Se via obrigado a deixar o celular desligado e nas mãos de alguém da área de segurança durante esses convescotes. Eu já fui em festa chique, que você tem que entregar o celular na entrada. Já fui em festa desse tipo, mas não teve nada parecido com o que tem aí nas festinhas do Vorcaro. Em algumas das farras havia até detector de metal. Contudo, o Vorcaro possuía circuito interno de câmeras, ou seja, ele não queria que ninguém gravasse, só ele mesmo. Eram discretamente dispostas essas câmeras, mas muito eficazes. Havia pontos de captação em todos os cômodos para segurança pessoal, que era a alegação do Daniel Vorcaro. Então ele tem na mão autoridades políticos dos três poderes. Bruno Concílio traz mais detalhes sobre essa representação do Ministério Público que pede que o caso seja investigado agora no TCU. Bruno. Rodrigo, na representação, o MP menciona que o envolvimento de autoridades de alta cúpula representa um risco sistêmico para a confiança nas instituições públicas. Além disso, o subprocurador-geral Lucas Furtado também explicou que o objetivo é saber quem possui intimidade para ir a essas festas ou provocar interferências políticas que podem contaminar as conclusões de qualquer investigação. Procuradas pela Reserva Exclusiva, na época da publicação da nota, Rodrigo, as assessorias jurídica e de imprensa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e do liquidado Master preferiram não se pronunciar sobre o tema. Não se pronunciaram, podiam ter trazido um contraponto aqui. Quando a gente fala Reserva Exclusiva, pessoal, é o nome da coluna
né, que é coordenada pelo Luiz Costa Pinto, mas vários jornalistas aqui do ICL trazem as suas apurações. Vale a pena assinar a revista, porque tem artigos ótimos, mas também porque tem esta coluna com apuração exclusiva que agora gerou esse pedido aí do Ministério Público. Pessoal, uma reportagem da Folha, publicada em setembro de 2025, também trazia relatos sobre esses eventos realizados no local. Inicialmente, entre 21 e 22, o Vorcaro não era o dono da casa ainda, em 2021 e 22, ele alugava. Essa casa ficou famosa lá em Trancoso, pertencia a uma empresária chamada Sandra Habib, mulher de Sérgio Habib, presidente da Jack Motors. Ela não tem nada a ver com o Vorcaro, tá? Eu estou citando o nome, mas não tem nada a ver. Ela alugava simplesmente, pessoa rica, tem casa, alugava para o Vorcaro. O banqueiro depois comprou a casa numa negociação bastante conflituosa, que até terminou em processo judicial. Mas o que interessa dizer aqui é que em mensagens de WhatsApp que foram incluídas no processo aí sobre o Master, a Sandra, antiga dona da casa, estava contrariada, porque ela ficou sabendo que a casa dela, na época ainda era locada, né? O Vorcaro era um inquilino, estava sendo usada para festinhas suspeitas. Aliás, as transcrições das mensagens da Sandra, antiga dona da casa, com o corretor, né, que participou, trazem essa preocupação. Eu tenho aqui um trecho, ó, abre aspas. O Vorcaro encheu a minha casa de putas, diz a dona da casa. Ele, amigos e muitas putas. Desde antes de ontem, reclamação por causa de som acima do permitido. Ontem foi pior, relatou a Sandra, segundo a matéria da Folha. Esse relato dele foi feito dela, né, da dona da casa, foi feito a um corretor no dia 5 de outubro de 2022, véspera do aniversário de Vorcaro. Então, esse era o tipo de festinha que ele fazia lá. Repito, podia ser da esfera privada, né? Estava incomodando a proprietária antiga da casa. Isso é problema do Vorcaro. Agora, se ele atraiu para essas festas autoridades e se por atrair gerou influência, tráfico de influência, que fez com que demorasse a intervenção no banco, aí é interesse público e aí tem que trazer, né, a Polícia Federal tem que investigar, o Tribunal de Contas, e é papel da imprensa também investigar tudo isso. Bom, o rastro de destruição do caso Master vai afetar mais gente. Liquidado o Master, liquidado o Banco Pleno, e olha quem mais é que está na fila aí, gente. Notícia de hoje. Banco do líder religioso Edir Macedo pode ser o próximo a cair. Está aqui na manchete do site Metrópolis. Calote de quase 500 milhões de reais. O banco do Edir Macedo, acho que é um deles, viu? O Edir Macedo tem mais de um banco. Mas esse aqui se chama Digimais. Está caindo aos pedaços, segundo os relatos, né, aí das investigações. O sócio do banco, o Edir Macedo é dono, mas tem um sócio. Ele tem um sócio que tem o seguinte nome, Roberto Campos Marinho Filho. É engraçado, né? O Edir Macedo tem um sócio chamado Roberto Marinho Filho. Bom, esse sócio afirmou que teve um prejuízo de quase 500 milhões ao aceitar títulos da Fictor, da Reag e do Master como lastro de participação do Digimais num fundo de investimento. Ou seja, o banco do Edir Macedo se deixou contaminar pelos papéis do Master, colocou para dentro de um fundo de investimentos do banco dele, Edir Macedo, papéis do Master. Isso gerou prejuízo e um dos sócios está fazendo a reclamação e olha, esse banco também pode enfrentar dificuldades, por isso que é um caso que se espalha no mercado financeiro, na política e pode chegar ao judiciário. Essa situação de crise não é de hoje. Relatórios de 24 e 25 apontaram alta inadimplência do banco, o banco do Edir Macedo, Digimais, após a pandemia, né, o que corroeu o patrimônio e exigiu aportes recorrentes para evitar uma quebra. O dinheiro veio do próprio Edir Macedo, que, pelo jeito, líder da Igreja Universal e dono da TV Record, vai ter que tirar mais dinheiro do bolso se quiser evitar a quebra desse banco, contaminado também pelo caso Master. Vamos para um assunto agora envolvendo o judiciário, mas tem a ver com isso, tem a ver com essa mega investigação. O ministro Alexandre de Moraes está enfurecido com a nova crise aberta no STF. A manchete é essa, ó, Moraes com sangue nos olhos. Eu não acho bom ministro do Supremo, juiz com sangue nos olhos. Ministro e juiz que tem poder de prender e soltar, deve agir com serenidade. Se ele está com sangue nos olhos, não é bom sinal, mas é um fato.
O desgaste envolve vazamento de dados fiscais de familiares dos ministros. Entre as vítimas está a própria esposa de Moraes, Viviane Barsi, e também estaria aí entre as que tiveram o sigilo fiscal quebrado ilegalmente, a enteada de Gilmar Mendes, outro ministro da corte. Só para lembrar, a Viviane, né, muita gente levanta a informação de que ela é advogada e assinou um contrato multimilionário para defender o Master. E aí o pessoal que é contra o Alexandre de Moraes fica tentando entrar para rastrear dados fiscais para descobrir alguma coisa contra ela. Bom, a suspeita é de que funcionários da própria Receita Federal foram os responsáveis por fazer acessos indevidos à vida fiscal, né, ao sigilo fiscal da Viviane, esposa do Alexandre de Moraes. Aliados do ministro afirmam que ele está com o sangue nos olhos, como a gente já falou aí, e ele quer descobrir de qualquer maneira quem é que está por trás disso. Bruno, que história é essa? Você traz para a gente outras informações. Rodrigo, é isso mesmo. O Alexandre de Moraes ele partiu para cima da Receita Federal. O ministro determinou uma operação da PF contra 4 suspeitos de vazamentos de dados. São eles Luiz Antônio Nunes, Luciano Peri, Ruth Machado dos Santos e Ricardo Mansano. Todos eles são funcionários da Receita Federal. Foram cumpridos 4 mandatos de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Também foram determinadas medidas cautelares, como o monitoramento por tornozeleira eletrônica, o afastamento da função e o cancelamento de passaportes. O ministro ainda quebrou o sigilo dos 4 servidores públicos suspeitos. O objetivo é saber se eles venderam esses dados e, se sim, quem pagou. Em nota, a Receita Federal reconheceu que os dados foram acessados indevidamente e que as investigações seguem sendo aprofundadas, Rodrigo. Então é isso, atenção. 4 funcionários da Receita Federal sob investigação. A Receita admite que funcionários podem ter feito acesso ilegal, indevido, porque você não pode. Eles têm senha, né? Eles têm super senhas. Pouquíssima gente tem, mas eles têm funcionários da Receita de médio e alto escalão. E aí fizeram acessos indevidos, reconhece a própria Receita Federal. O STF quer saber, fizeram por conta própria ou havia um esquema político para arrancar informações e passar para a imprensa? Quem pagou, se é que pagou? Pode ser que esses funcionários fizeram da cabeça deles. Tem que ser investigado. Aí, inclusive, tem uma história rolando aí nas redes sociais. Ah, tá vendo? Foi a turma aí que entregou essas informações para Malu Gaspar. Então a Malu Gaspar tem que ser investigada. E a gente está cansado de dizer aqui, goste ou não goste da Malu Gaspar, jornalista não comete crime nenhum se recebe informação e publica. O que não pode é pagar, né, para ter informação indevida. Mas se alguém fez essa operação, extraiu os dados e entregou para Malu Gaspar, goste-se ou não, ou, se você não gostar da Malu Gaspar, tanto faz. Ela tem direito, aliás, é uma prerrogativa e até um dever se tiver interesse público envolvido. Mas a turma está aí falando, né, desse caso. E o Alexandre de Moraes investigando. O STF informou que os investigados vão prestar depoimento à Polícia Federal. A decisão de Moraes e a manifestação da PGR estão em sigilo, não foram divulgados, né? Não foram divulgadas, né? O ministro Alexandre de Moraes é o relator desse caso porque ele juntou essa apuração ao inquérito das fake news. Mas o que tem isso a ver com fake news? Isso é uma outra questão também, né? Alexandre de Moraes põe tudo para dentro desse inquérito aí, que foi aberto em 2019. Mas, repito, nesse caso, independentemente do que a gente achar do Alexandre de Moraes e tal, não pode, né? Funcionário da Receita Federal, sem ordem judicial, não pode usar suas senhas para quebrar sigilos de ninguém, a não ser por ordem judicial, senão vira bagunça e vira caos completo. Então, faz bem o judiciário de investigar quem é que quebrou esses sigilos e a mando de quem. Pessoal, o presidente Lula sancionou parcialmente o projeto que previa reajuste salarial para carreiras da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União. Você lembra, né? O Lula falou, eu vou vetar um pedaço. E ele vetou. Ele vetou os seguintes trechos. Aumento salarial gradual para os anos de 2027, 28 e 29, que estava previsto lá, no que foi aprovado no Congresso. Vetou também, está aqui no telão, vetou também pagamento retroativo de despesas permanentes. E vetou a criação de uma licença compensatória que poderia ser convertida em dinheiro e permitiria ultrapassar o teto salarial do servidor público. Então é uma tentativa de moralizar um pouco, porque no Legislativo
o topo do Legislativo já ganha muito bem, estão numa operação de reajustes acima da inflação e de furar teto constitucional. O presidente Lula vetou tudo isso. Bom, eu disse, que nós estamos na quarta-feira de cinzas, acabou o nosso carnaval, o carnaval chegou ao fim, os desfiles das escolas deram o que falar, principalmente lá no Rio de Janeiro, no Sambódromo. Aqui em São Paulo, já temos o resultado, saiu ontem, a vencedora foi a Mocidade Alegre, com um enredo sobre a atriz Léa Garcia. A Gaviões da Fiel ficou em segundo por uma diferença pequena. No Rio de Janeiro, a grande vencedora, saiu agora há pouquinho o resultado, a nossa redação acaba de atualizar, Viradouro. A Viradouro é a grande campeã do Carnaval Carioca. Por outro lado, estreante no grupo especial e provocando grande polêmica na Avenida, aconteceu aquilo que todo mundo esperava. Acadêmicos de Niterói homenageou o presidente Lula e foi alvo de muita polêmica. Para evitar problemas com o TSE, Lula, Janja e outros integrantes do Planalto decidiram, na última hora, não desfilar na Sapucaí. O presidente Lula acompanhou o desfile do camarote da prefeitura ao lado do Eduardo Paes. Bruno traz os destaques para a gente dessa grande polêmica aí do carnaval. Bruno. Rodrigo, Acadêmicos de Niterói foi ousada. Na comissão de frente, a escola retratou a passagem da faixa presidencial de Lula a Dilma, depois roubada por Temer e passada para Bolsonaro, que foi retratado como o palhaço Bozo. Um dos carros alegóricos, inclusive, tinha um palhaço Bozo gigante, preso dentro de uma cela representando o ex-presidente. Um destaque que gerou revolta da direita foi a da família em conserva, satirizando as famílias tradicionais presas em latas. Outra ala que gerou comoção foi a Universidade para Todos. As fantasias traziam diplomas em diversas graduações e todas com o sobrenome da Silva. Agora resta acompanhar as cenas dos próximos capítulos para ver como o desfile pode refletir, Rodrigo? Até mesmo prejudicar a campanha de reeleição do presidente Lula. Olha, a maioria dos advogados ouvidos disse que aparentemente não há crime eleitoral no que foi visto ali, porque teria que haver pedido explícito de voto, o presidente Lula não desfilou, etc. De qualquer maneira, a polêmica está criada. Eu vi levantamentos mostrando que a guerra nas redes foi ligeiramente mais favorável para o lado do Lula. A direita fez esse barulho com essa história das famílias em conserva e tal. E faz parte a oposição explorar também esse desfile para tentar desgastar o presidente Lula. Tudo isso faz parte do jogo. Daqui a 3 dias eu acho que isso aqui tudo já passou. Mas, notícia importante, Acadêmicos de Niterói, como se esperava também, acabou rebaixada. Com o enredo sobre Lula, acabou voltando para a Série Ouro, que seria o grupo de acesso no Rio de Janeiro. O desfile foi alvo de ações da oposição no TSE, que alegavam propaganda eleitoral. Então agora também a oposição vai explorar isso. Olha, tá vendo? Ficaram do lado do Lula e acabaram sendo rebaixados do mesmo jeito, como se esperava, uma escola sem muita tradição no grupo especial, no principal grupo lá no Rio de Janeiro, acabou rebaixada, acabou de sair o resultado na apuração do Rio de Janeiro. Pessoal, do outro lado da política, a base governista de Lula entrou com uma representação no TSE contra o ex-ministro do Turismo Gilson Machado Neto, aquele sanfoneiro, e também contra o senador Flávio Bolsonaro, por suposta propaganda eleitoral antecipada. A direita acusa o Lula, e o pessoal do Lula acusa o Flávio Bolsonaro. A ação foi protocolada pelo deputado Lindbergh Farias, que denuncia um vídeo em que Gilson Machado, sanfoneiro, aparece distribuindo adesivos com o slogan "O Nordeste está com Flávio Bolsonaro". O material tem ainda uma foto do Filho 01 e a identificação visual da pré-campanha eleitoral à presidência. É o vídeo que está rolando aí na tela. Isso é campanha eleitoral, é pedido explícito de voto. Isso sim é propaganda eleitoral antecipada, me parece, Estamos vendo o vídeo aí na tela. O Bruno tem mais informações sobre essa representação feita pelo Lindbergh Farias. Bruno. Rodrigo, na representação, o Lindbergh argumentou que os adesivos são uma inequívoca manifestação de apoio eleitoral destinada à futura eleição presidencial, no caso do Flávio Bolsonaro. O deputado também afirmou que a expressão usada pelo ex-ministro Gilson Machado configura discurso típico de propaganda eleitoral e que o ato transcende a esfera abstrata do debate político.
uma vez que o adesivo pode ser classificado como um instrumento físico tradicional de propaganda eleitoral. Além do reconhecimento da propaganda antecipada, o Lindbergh pede concessão de tutela de urgência para determinar a remoção imediata do vídeo e de qualquer conteúdo semelhante no prazo de 24 horas, a proibição de novas divulgações e a fixação de multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento, Rodrigo. Vamos aguardar, vai ser uma guerra também judicial esta eleição. O presidente Lula passou pelo carnaval na Bahia, no Recife, no Rio de Janeiro, voou para o outro lado do mundo e já chegou na Índia, pessoal. O presidente pousou hoje em Nova Delhi, capital do país. Acho que nós temos imagens do Lula que chegou por lá. Olha o avião brasileiro chegando lá. O Lula está acompanhado do ministro Mauro Vieira, aí tem o Lula descendo as escadas. O ministro Fernando Haddad da Fazenda também está na comitiva, além da Marina Silva do Meio Ambiente. Na viagem, Lula deve tratar de inteligência artificial e também da exploração de terras raras, ele sendo recebido aqui no aeroporto com uma dança típica indiana, o presidente Lula observando ali as explicações, sendo recebido já na Índia, acenando aí para as câmeras do carnaval direto para a Índia. Bom, o Lula deve se encontrar também com o primeiro-ministro indiano, o Narendra Modi. Há expectativa de assinatura de um memorando de entendimento sobre terras raras e minerais críticos. O Brasil se aproxima cada vez mais da Índia, que também faz parte dos BRICS ao lado de China, Brasil, África do Sul, Rússia, né? O documento deve contribuir para ampliar a cooperação entre os dois países e estimular a exploração desses recursos estratégicos, tanto para o Brasil como para o gigante asiático, a Índia. Pessoal, infelizmente, durante o carnaval, mais um caso de racismo no futebol. Você viu a cena? A UEFA abriu hoje um processo investigativo para analisar as denúncias de fatos ocorridos no confronto entre Benfica, de Portugal, e o Real Madrid, pela Champions League. A decisão ocorre após o atacante brasileiro Vinícius Júnior relatar que sofreu ofensas racistas do jogador do Benfica, o argentino Gianluca Prestiani. O Vini fez um golaço, comemorou, e aí a turma do Benfica foi para cima dele. Na ocasião, na hora que esse jogador argentino vai para cima, ele se aproxima do Vini Júnior, puxa a camisa e tampa a boca. Então, olha, esta é a imagem. Ele faz esse gesto, só que aqui ele está com outro. Bom, nesse momento, diz o Vini Júnior, ele teria chamado o jogador brasileiro de macaco. O jogador, o Prestiani, negou as acusações. Acontece que o Mbappé, que estava próximo da jogada, tomou as dores e diz: eu escutei o jogador argentino pelo menos 5 vezes se dirigir ao Vini Júnior com ofensas e, na covardia, tampando a boca para que não haja provas cabais do que ele falou. É grave, envolvendo um jogador da Argentina. Aqui tem o Mourinho, o técnico português, ficou nervoso com o Vini Júnior, mas enfim, tem que pedir apuração e investigação. Uma entrevista muito boa do Mbappé, em que ele assume e conta tudo que ele ouviu. Falou: eu ouvi. Ele falou 5 vezes. Tem que parar com isso. Como é que fica, inclusive, esse jogador argentino com os colegas dele do Benfica? Colegas, alguns negros. Mas mesmo que não tivesse, como é que ele fica com o Vini Júnior, mais uma vez ofendido, depois de marcar um golaço contra o Benfica pela Copa dos Campeões, pela Champions League lá na Europa. Bom, falando de argentino, nesse caso ele foi o que ofendeu, o Vini Júnior. Situação delicadíssima na Argentina, hein, Bruno? Está marcada a greve geral para amanhã na Argentina, é isso, Bruno? Por favor, traga a atualização rapidinho. Rodrigo, rapidinho, centrais sindicais e organizações populares estão organizando uma nova paralisação na quinta-feira, amanhã, para protestar contra a reforma trabalhista proposta pelo governo Milei. A greve foi convocada pela Confederação Geral do Trabalho, a maior central sindical da Argentina, que conseguiu mobilizar os sistemas de ônibus, metrô e trens de diferentes cidades. Assim, a estratégia vai separar todos os transportes públicos do país. Além disso, o dia para a realização da greve foi escolhido em resposta à pretensão de Milei de passar a reforma o mais rápido possível. O texto, aprovado no Senado, tem a expectativa de ser votado também nessa quinta na Câmara dos Deputados. Vale lembrar que a proposta retira uma série de direitos dos trabalhadores argentinos e aumenta a jornada de trabalho por até 12 horas por dia, Rodrigo. É uma reforma trabalhista até mais selvagem do que foi aprovada aqui no período aí de Temer e Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar, amanhã vamos ter certamente atualização sobre isso. Obrigado, Bruno, pela sua participação, atualizando as notícias aqui ao vivo
no ICL Urgente, mas antes da gente chamar você para permanecer, valeu Bruno, até mais. Obrigado. Antes da gente pedir para você permanecer, porque vem aí o N2 com a Gabi, com o Chico Sá, com toda a nossa equipe, eu queria convidar você para se preparar para uma grande inovação que o ICL está apresentando. Você já ouviu falar no Oráculo ICL? Né? A gente tem muito conteúdo de alta categoria na plataforma ICL. O Oráculo ICL é uma ferramenta, você pode dizer, será que é inteligência artificial? Será que é isso? Mas é uma ferramenta que vai permitir que o conteúdo que está lá no ICL, nos cursos, você possa acessar e usar nos debates, usar da maneira que você achar melhor. O Eduardo Moreira vai explicar como é que vai funcionar o Oráculo ICL no dia 26 de fevereiro, 8 horas da noite, aqui, ao vivo, para toda a nossa comunidade. Para você participar, você acessa iclurgente.com.br e garante a sua vaga. Interessante, é uma ferramenta nova. Vai ser apresentada pelo Edu no dia 26, 8 horas da noite, Oráculo ICL. Você acessa em iclurgente.com.br. É isso, o ICL Urgente volta amanhã, vem aí o N2, a gente se vê. Obrigado. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro, às 8 horas da noite. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.